O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para acolhermos o Santo Evangelho. Vamos dar uma sentadinha, povo de Deus. Não é fácil e nunca foi a gente falar sobre o Espírito Santo. Talvez seja mais fácil senti-lo no nosso interior, sentir ele no nosso dia a dia. Essa experiência talvez seja mais fácil. Nos antigamente, não que eu entenda de línguas, viu? Muito hebraico e latim, não sei, mas algumas palavras. Espírito Santo no hebraico é ruach. Até o próprio jeito de falar, né? Ruach. No latim é pneuma. Por isso que a gente fala pneu. O que a gente coloca dentro do pneu? Ar. Pneuma. Pneumonia. Pneumonia. Tem várias coisas do dia a dia que a gente usa a palavra do latim. Pneu. E depois, abrasileirado, Espírito Santo. Mas todas essas três traduções, ela mostra que, indica que o Espírito é este vento, ruach. Por isso que Jesus hoje, no Evangelho, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Soprou. O ar, o sopro de Deus, o Paráclito, o presente de Jesus. Porque ele disse: se eu não for, eu não enviarei para vós o Espírito, o Paráclito, o ar, o prometido, o pneuma, aquele que vai no seu dia a dia lembrar. Jesus mesmo fez isso e foi escrito sobre isso. No Evangelho está escrito que ele que vai fazer lembrar todas as coisas. Então hoje na liturgia da igreja, a nossa igreja católica, hoje que o Espírito Santo está descendo, tem muitos ainda que confundem esta festa, essa celebração, pensando que o Espírito Santo está descendo na igreja hoje. O Espírito Santo desceu na hora que Jesus soprou sobre a igreja, naqueles que estavam ali junto com ele. E soprando o Espírito sobre eles, soprou sobre toda a igreja. Lembra que no capítulo 17, que nós rezamos essa semana de São João, é a oração sacerdotal.
E num desses momentos da oração sacerdotal, Jesus diz: eu não peço apenas por esses, eu peço por aqueles que hão de crer. Nós estamos aqui por causa de quê? Porque é bonito vir na missa? Porque é um evento, no domingo de manhã, 8h30 da manhã, ou à noite, enfim, não. Estamos aqui porque cremos. Então nós estamos incluídos nesta oração de Jesus, por aqueles que hão de crer. Lá em 2018, nós já fomos pensados por Jesus, nós já fomos pensados por Deus Pai, nós já fomos amados, nós já fomos queridos. E a festa do Pentecoste, como disse no comentário inicial da missa de hoje, é a festa da plenitude. Festa da plenitude. Vejam que hoje nós não temos mais o Círio Pascal. Nós estamos encerrando, liturgicamente falando, o tempo pascal. Liturgicamente falando, a igreja tem que continuar ressuscitada. Mas no tempo da liturgia, nós encerramos o tempo pascal. 7ª semana. 7 semanas em que nós ficamos, eu disse aqui um dia, né, como se fosse um elástico, né, puxando ali o domingo da Páscoa. Nós estamos estendendo o domingo da Páscoa até celebrarmos na liturgia, na Santa Missa, a Ascensão do Senhor, que foi domingo passado, não é isto? Que estava lá os dois olhando para cima no Atos dos Apóstolos, né? O que está acontecendo? Tal. Não. Povo de Jerusalém, não fiqueis aí olhando para cima. Vai na Galileia, lá ele vos encontrará, vocês, no lugar da missão. Para, uma semana depois, então, vir a plenitude, a promessa, o sopro do Espírito. No Ato dos Apóstolos, o Espírito é colocado como línguas de fogo. Houve um grande barulho, um grande movimento. Olha aí, olha o que o Espírito faz, um grande movimento, um grande barulho. Barulho no sentido não de ficarmos, acharmos que o Espírito Santo é barulho. Não. Um grande barulho, talvez das pessoas, né? Havia ali gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. De repente uma multidão se juntou para ver o que é aquele barulho. De repente todo mundo entendia, todos falarem. Era gente, né, a nossa amiga leu, era gente cretense, árabes, e de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar. E o Espírito conseguia fazer o quê? Com que todos pudessem entender. Então, a linguagem do Espírito é a mesma, sempre. Quem está no Espírito, quem foi batizado e quem tem fé, quem já recebeu esse Espírito, não só pelo sopro de Jesus, pelas essas línguas de fogo, mas também pela manifestação que nós hoje como igreja temos, que é o batismo, o crisma e outros tipos de orações que a gente consegue perceber a manifestação do Espírito em nós, no nosso dia a dia. Então, nós vamos conseguir perceber esta plenitude do amor de Deus. Conseguir não entender, gente, como eu disse no início da minha fala, não entender é fácil até. A gente pega aí um livro sobre o Espírito Santo, sobre o Paráclito, algum padre, algum leigo, alguém aí pode ter escrito. Não é entender, é sentir. É sentir o sentido que o Espírito Santo nos dá no nosso dia a dia. É sentir o que Ele nos dá no nosso dia a dia. Por isso Ele é vento, por isso Ele é arruar. Nós não enxergamos. Talvez seja esse o motivo da gente, a gente fala muito de Jesus, porque tem escrito, né? A gente fala muito do Pai, mas do Espírito, fala de Nossa Senhora, mas do Espírito a gente fala muito pouco. Talvez seja por isso. O Espírito Santo, ele age no silêncio, dentro do nosso coração, na nossa vida. O que é preciso então, é a gente ver a manifestação
desta plenitude do Espírito em nós. Para que nós possamos elevar o nosso simplesmente humano, pecador, o nosso humano frágil, nós podemos elevar junto ao Espírito a plenitude. Ou seja, o nosso contato com Deus Pai, com o Criador. É o Espírito que nos ajuda a levar. É aquela história, né, da gente levar o céu, a terra para o céu e o céu para a terra. Jesus já fez isso e deixa o Espírito para que ajude no nosso dia a dia a gente fazer isso também. Meramente humanos, nós não fazemos quase nada. Aliás, vamos fazer tantas coisas erradas, né? Percebam hoje a sociedade, percebam as nossas famílias. Nós estamos num tempo moderno. E quantos males a gente se encontra por aí? Quantas mortes, não só morte morrida, né, ou morte matada, mas morte do ser humano, juventude, adolescência, crianças, a própria modernidade matando. Nós, como sociedade, como filhos e filhas de Deus, oferecendo remédios que não são remédios de Deus, não são remédios da nossa fé, não são remédios do Espírito, não são remédios de plenitude. Às vezes nós damos para as crianças, jovens, adolescentes, a própria escola, acaba dando esses remédios, que não são remédios no fundo, né? São antídotos maléficos, que matam cada vez mais e não constroem. Estão olhando por aí. O mundo da droga, o mundo da internet, né? Em vez de usar a internet como a gente usa aqui, né, para poder pregar, para poder falar da palavra de Deus, para poder dizer de Deus, quantas coisas ruins estão acontecendo, quantas separações estão acontecendo por causa de WhatsApp, por causa disso, daquilo. Vocês sabem disso, não é só eu que sei disso. Então por que a gente, sabendo que o Espírito Santo plenifica e nos ajuda a estarmos mais em Deus, às vezes as pessoas pensam, talvez vocês pensamos assim, né? Este estar em Deus, eu vou ter que ficar de joelho o dia inteiro em casa, vou ter que ser carola, como é que a gente fala, né? Carola, não sei o quê, e sempre está... Não, nas minhas atitudes. Atitude com filhos, de filhos com os pais, nós como os filhos para com os nossos pais, quem tem os pais vivos, e quem tem o pai falecido, lembrar dos pais, rezar por eles, pedir para ele que interceda por nós. Fazer esses relacionamentos, eu tinha um professor na teologia que sempre usava isso, fazer relacionamentos de gratuidade. E não relacionamentos financeiros. Não estou falando financeiro de dinheiro. Estou falando financeiros na maneira de falar, só de trocas de favores, só de trocas até mesmo de dinheiro, né? Eu vejo esses dias mesmo, estava lá no Mato Grosso do Sul, a gente comentando sobre a questão financeira das paróquias, né? A gente falava até de famílias e casais. Hoje os casais modernos, a mulher trabalha, o marido trabalha, e de repente... Vamos lá, vamos sentar. O que você vai pagar com o seu salário? O que eu vou pagar com o meu salário, né? Ó, você está usando meu salário demais. Ó, Isso não é casado, isso não é casal. Casado é casar com tudo. É casar com os bônus e casar com os ônus também, né? Então, eu tenho o meu último irmão que casou, e é uma coisa interessante. O dinheiro é deles. Os recursos que os dois ganham é deles. Se vão comprar alguma coisa, os dois conversam. Por incrível que pareça. Já estão, claro, 50. Meu irmão tem 56 anos. Eu tenho 50 e tenho 56. Minha cunhada é um pouquinho mais nova do que eu. Mas conseguem fazer até no financeiro. Conseguem perceber que ali também tem que acontecer a plenitude. E isso é dom do Espírito. Isso é dom do Espírito. Então, são certas realidades da vida da gente que a gente deixa de perceber
pela ação do Espírito. Ou vamos mudar um pouquinho a conversa, pelos dons do Espírito. Nós temos aqui 7 velas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, que bonito, por que colocar lá 7 velas? Não podia ser só 3? Que é Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Aqui representa, né? E o símbolo também são línguas de fogo, é sopro, a pomba. Né? O Espírito Santo não é uma pomba, como dizia o padre Lourenço, né? Fala assim, pelo amor de Deus, gente, o Espírito Santo não é uma pomba, senão daqui a pouco vamos pegar as pombas por aí e prender. Já estou com o Espírito Santo preso aqui, né? Aliás, o Espírito Santo não se prende, pelo contrário, né? Mas é um símbolo que a gente olha e lembra de que nós temos o Espírito Santo em nós. Mesma coisa que o sopro, né? 7, são 7 dons. 7, eu já falei várias vezes aqui para vocês, que 7 significa na Bíblia perfeição. São 7 sacramentos, são 7 dons do Espírito, são 7 dias da semana, 5 pães e 2 peixes, 7. Na segunda multiplicação, 7 pães, 6 talhas de água para serem transformados em vinho. Jesus é a 7ª talha. Plenificação, perfeição. Deus não pode ser diferente. O Espírito Santo não pode apresentar dons diferentes. E os dons que nós recebemos no batismo, no crisma, pela ação do Espírito Santo, não são dons para a gente ficar aí guardados numa maleta. Então são estes dons que no dia a dia, nas nossas atitudes, a gente precisa desenvolver. O dom da sabedoria, por exemplo. O dom de falar palavras sábias, de fazer uma educação sábia para as crianças. Claro, obter as devidas orientações da psicologia, orientações boas, né? De professores e profissionais, que também, provavelmente, se tiverem fé, estão agindo pela ação do Espírito Santo. Então, nas atitudes do dia a dia, a gente vai percebendo se estamos ou não vivendo essa plenitude dos dons. De novo, não vamos viver a plenitude, por quê? Por causa do nosso humano, mas a gente caminha. Nós caminhamos. A própria liturgia, você pode olhar, vocês podem ver, na liturgia, tudo que é escrito e é rezado na liturgia é uma perfeição. É uma perfeição. E ali se fala, de hoje se fala nos dons, na vivência dos dons do Espírito Santo. A ciência. Até o próprio Papa João Paulo II, se me fala a memória, escreveu sobre fé e razão, orientando a igreja que a razão não é aquela que diz todas as coisas, mas a fé também está junto com a razão. Sem razão não tem fé, sem fé não tem razão. E vamos indo. Fortaleza, temor de Deus. Não é temer a Deus, não é porque ter medo de Deus. Pelo contrário, né? Temer as realidades de Deus, no sentido da fé, do amor, do carinho de Deus. E assim vai. E podemos, a partir então dos 7 dons, começarmos a viver essa plenitude do amor de Deus na ação do Espírito Santo em nós. Então, se talvez nós não conseguimos falar ou sentir o Espírito, pelo menos nós temos que tentar falar e sentir a ação dos dons do Espírito Santo soprado na igreja na plenitude dos tempos. E o evangelho de hoje, vocês podem perceber que Jesus entra dentro de uma comunidade fechada, uma comunidade medrosa, uma comunidade simplesmente vivendo o seu sistema, a sua dinâmica do medo. É Jesus que não abandona, porque Ele prometeu o Paráclito, Ele prometeu o Espírito. Ele tem que dar este Paráclito uma hora para aqueles que estão ali.
E de repente então ele entra, de repente então ele fala, de repente ele se encontra com essa comunidade imperfeita. E é ali, naquela comunidade imperfeita, que ele já começa a oferecer, o próprio mestre, o próprio Jesus, já começa a oferecer alguns dos dons do Espírito. Alguns. É lógico que depois, com o tempo, nós vamos elaborar os 7 dons. Mas naquele momento que Jesus sopra sobre a igreja, ele já oferece alguns dons. O primeiro dom é a paz. Ele fala 2 vezes: a paz esteja convosco. Paz esteja convosco. O outro dom é o dom do perdão. Imagine, né? Que Jesus já sabia naquela época que o Espírito Santo teria que nos ajudar em muito a sermos povo de perdão. Como é difícil perdoar, é verdade ou não é? Como é difícil a gente ser povo da misericórdia, ser um pai misericordioso, ser uma mãe misericordiosa, ser um padre, um papa, uma tia, um tio, ser pessoa humana de fé, cheia de misericórdia. E Jesus está falando: o pecado que vocês perdoar, quando você perdoar um ao outro, tudo vai ficar bem. Mas se vocês não perdoar, tudo vai ficar mal. O pecado, o perdão vai ficar retido e você não vai celebrar esse perdão. Pelo amor de Deus, não vai pensar que, ficar pensando nos tempos modernos, né, nos estudos que nós temos hoje, né, na catequese que nós temos hoje, achar que isso aí era só para Pedro, só para Papa, né? Não, é para todos nós. Se nós perdoamos, o perdão vai se alastrando. Ele vai resolvendo um monte de coisinha, não é isso? Ele vai entrando no coração humano, de um perdão para o outro, de uma misericórdia para outra, de uma compaixão para outra. Então ele vai se alastrando. Aí Jesus disse no evangelho de hoje: se você não faz isso, ele fica retido. E quando o perdão fica retido, o que acontece, povo de Deus? Mágoa, que mais? Indiferença, falta a solicitude, falta o amor, vem prepotências, vem arrogâncias, vem tudo aquilo que é de negativo, que não são dons do Espírito. São dons aí dos relacionamentos que não são de gratuidade, numa sociedade perversa. Então, se perdoa, alastra aí o dom do Espírito, os dons do Espírito. Se não perdoa, retém. E quando retém, você sabe, né? Põe água dentro de uma caixa d'água e larga ela lá, sem ela oferecer água para você ver, para entrar água nova. Daqui uns dias está podre. E é assim que nós ficamos. Se retém, fica podre. A gente fica podre, não oferece nada. E quando oferece, é uma tristeza. Quando oferece, é uma cara ruim. Não oferece mais sorriso, não oferece mais abraço. E ficamos aí, desse jeito. Não é isto? E o último dom já do Espírito, antes mesmo, como eu disse, dos 7 dons, que Jesus já oferece nesse sopro, aí aos apóstolos, à igreja, é o dom do envio. O dom de pregar a palavra. Se você tem fé, se você consegue viver um pouco dessa plenitude do Espírito, do amor de Deus em nós, na igreja, nós como igreja, então nós temos condições de sermos enviados. Hoje aqui, nós vamos terminar essa celebração e vamos fazer o quê? Sermos enviados. Cada celebração somos enviados. A palavra nos ensina, a Eucaristia nos ensina, a celebração hoje de Pentecostes nos ensina para sermos enviados. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós não estamos aqui somente ad intra, só para nos satisfazer a nossa espiritualidade, a nossa gratuidade. Não. Nós estamos aqui para sermos uma comunidade que sai por essas portas para viver esse novo Pentecostes no nosso dia a dia, nossa família. Daqui a pouquinho nós vamos sair daqui, nós já vamos ter, hoje nós celebramos o Pentecostes. Então, puxa vida, eu pensei hoje em brigar lá em casa, por causa que aconteceu isso e aquilo, já não vou brigar mais, porque vai ficar da mesma forma, né? Então eu vou orientar,
É como as pessoas chegam aqui na secretaria, marca uma reunião, marca uma conversa com o Padre Primo, e daí vem pedir se eu autorizo, vem pedir se eu... Padre, por que o senhor não proíbe? Não, eu não proíbo nada, eu não autorizo nada. Eu oriento aquilo que é próprio da nossa igreja, aquilo que é próprio do Espírito, aquilo que é próprio da pastoral. Ah, padre, troca o dia para mim do batismo. Ah, troca. Pode fazer isso? Ah, então o senhor está proibindo? Não estou proibindo nada. Estou tentando fazer aquilo que o Espírito age em mim. Então é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Povo de Deus, nós temos esta festa do Pentecoste, nos traz tantas realidades boas. Tantas realidades. Veja, eu falei aqui algumas coisas, mas a gente pode continuar aqui falando o dia inteiro de tantas realidades boas que esta festa nos traz. Então, não esqueça dessa festa. De novo, não aqui, somente aqui. Mas não esqueça na tua vivência, no teu coração, nas tuas atitudes do dia a dia, a viver estes dons que nós temos de graça. Por quê? Porque o Espírito Santo é graça de Deus, é graça de Jesus, no seu sopro que divinizou e diviniza a nossa igreja. O que nós precisamos é correr atrás dessa divinização no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.